Hoje vou fazer o vídeo da atividade 1 de estágio, que é um pequeno relato sobre o plano de ensino do estágio C. Então, para começar, vou falar sobre a investigação. A minha investigação será em cima dos temas aplicativos, animações, simulações, jogos, objetos de aprendizagem e outras TIC, que agora se chama TDIC, nas tecnologias. E o outro é o de resolução de exercícios. E a minha ação inovadora será utilizar os simuladores de modo a entender se somente o uso deles trará uma aprendizagem completa dos alunos, ou se é necessário posteriormente eles resolverem exercícios para entender o conteúdo. Bom, e aqui tem o cronograma de aulas, então, que, como eu disse antes, eu vou investigar se o uso dos simuladores é o que vai trazer mais aprendizado aos alunos ou se é só na parte de resolução. Então, no início, como eu tinha falado, eu vou fazer uma apresentação do tema a ser abordado durante a aplicação das aulas e vou falar sobre o assunto físico abordado. Aí aqui, depois da segunda, terceira, quarta aula, vou trabalhar com eles nessa aula de tecnologia, com vídeos, slides, animações e simulações, inclusive para eles fazerem as simulações em cada um no seu computador. No caso da escola onde eu vou trabalhar com dilatação térmica. Na outra escola eu vou apenas trabalhar com vídeos, imagens, porque eu vou trabalhar com 2 escolas, onde serão 8 aulas na escola João Frasseto e 8 aulas na escola Lindolfo Collor. Nas 8 aulas do Lindolfo Collor eu vou trabalhar com astronomia, então não tem muitos simuladores que vai trazer um aprendizado conceitual. É mais fácil trabalhar com uma aula informativa e onde haja diálogo e que eu consiga trazer um pouco de conhecimento para aqueles alunos que são de um lugar com um nível de renda mais baixo, então eles não têm muito conhecimento nessa área. Na outra escola, a professora, a orientadora daquela escola, que é a minha supervisora, ela estava trabalhando sobre dilatação térmica, então ela pediu que eu continuasse a trabalhar o assunto que ela colocou. Então nessas 4 primeiras aulas eu trabalhei com dilatação térmica e utilizei um simulador que mais na frente eu vou demonstrar como é que vai ser o uso dele. A partir da 5ª aula eu comecei a trabalhar com resolução de exercícios para ver o conhecimento que eles aprenderam, se eles realmente aprenderam, como que foi o aprendizado, se foi só conceitual, se foi matemático, se foi os dois. Então, até a 8ª aula eu quero investigar se realmente eles aprenderam a parte conceitual, que talvez seja o mais importante, e se aprenderam a resolver exercícios que envolvem matemática. Como coloquei aqui na 8ª aula, vou fazer uma avaliação de aprendizado valendo nota 10, sendo 5 pontos de resposta teóricas da 4ª aula, lá no começo, teóricas lá da parte onde eu trabalhei com simuladores e imagens, e 5 pontos de questões envolvendo cálculos, que foi o assunto mais trabalhado na parte da 5ª até a 7ª aula, posteriormente ao uso de simuladores, como eu havia falado lá na parte da investigação. Então, isso na escola João Frasseto, onde eu trabalhei com dilatação térmica. Na outra escola, onde eu trabalhei com astronomia, não houve essa avaliação, porque na verdade eu estou trabalhando com eles em astronomia, porque eles vão fazer a prova de Olimpíada Brasileira de Astronomia, e somente nessa prova que eles vão ter uma avaliação de objetivo, mesmo sabendo aonde eu vou saber se eles aprenderam alguma coisa do que foi trabalhado
aulas de estágio, que vai ser a preparação deles para a prova, ou se não aprenderam, se tiverem muitas dúvidas. E agora eu vou demonstrar o simulador de dilatação térmica que eu vou usar nas 4 primeiras aulas na escola João Fraceto. Bom, antes de começar a aula de simuladores, a gente faz esse é o simulador, né, de dilatação dos metais. Antes de começar a aula, dá para fazer um resumo da disciplina, onde fala item por item, um conceito bem resumido, a parte matemática e a parte conceitual. Após esse resumo teórico, podemos fazer a simulação. A simulação, ela demonstra todo o processo, como é que vai ser feita a simulação, item por item. Ela diz o que é os materiais, é como se fosse um laboratório de física, só que virtual. Então, ela vai mostrar cada material para que serve no experimento. E antes de começar a fazer o experimento, o aluno vai escolher um dos materiais aqui nessa lista para fazer o experimento lá no laboratório virtual. Então, aqui escolhendo o aço, cada duplo de alunos vai escolher um tipo de metal que vai ser escolhido por mim. Depois que ele escolher, ele vai montar o experimento, como está aqui, e no caso o simulador deixa montado automaticamente. Aqui tem a demonstração para que serve cada material ali do experimento. Após toda a explicação para que serve cada item ali, é colocada a barra aqui dentro do vidro onde vai aquecer, vai ser aquecido. E para começar o experimento, o aluno vai escolher qual o comprimento inicial, a temperatura ambiente que vai ser feito o experimento e a temperatura final, para ele entender ali que com a variação de temperatura vai haver uma variação de comprimento nessa barra. Então eu vou colocar no roteiro deles que eles terão que colocar 1 metro de comprimento inicial, 20 graus Celsius de temperatura ambiente e 100 graus Celsius de temperatura final. Então, colocando ali 1.0 o primeiro, os 20 graus Celsius, como eu falei, no segundo, e os 100 graus Celsius no terceiro, eles vão clicar em prosseguir de novo, como vai estar no roteiro. Então, conferindo ali se ficou certo, eles prosseguem, liga-se a manta de aquecimento e começa a se evaporar essa água, a vaporizar essa água. Depois que essa água de ebulição, começa a aquecer a barra ali dentro. A temperatura da barra aumenta até a temperatura que foi estipulada antes. A gente pode até ver aqui, o vaporzinho da água que está sendo fervida ali, saindo por ali, ou seja, está atravessando toda a barra uniformemente, então ela vai aquecer a barra completamente. Então, no final de todo o aquecimento, essa barra que é metálica, ela vai ligar o circuito elétrico aqui, que está ligado numa fonte. Essa fonte só vai ligar a luzinha aqui quando essa barra alcançar lá o micrômetro que está ligado nesse circuito, que vai fazer acender essa luzinha. Então, esse vai ser o processo de medição da variação de comprimento.
Então, como já aqueceu, ligou a luzinha e ali já vai dar a variação de comprimento que está sendo lida aqui no micrômetro. Então, a gente tinha o comprimento inicial de 1 metro e esse comprimento teve uma variação de 0,00088 metros. Então, o comprimento final dessa barra vai ser dado pela soma daquela variação com o comprimento inicial. Então, no caso, vai ser 1,00088 metros. Bom, após fazer esta simulação, esses alunos vão responder umas perguntas do meu roteiro, que estará em anexo no meu planejamento. E após eles responderem essa questão, eles vão responder um questionário sobre a aplicação dessas aulas e sobre como está o aprendizado deles, o que eles acharam da aula com simuladores, da aula com tecnologia. E posteriormente, nas 4 aulas finais, eles vão responder um outro questionário do que acharam do aprendizado das aulas utilizando somente exercícios e fazendo a comparação entre os dois métodos de ensino, utilizando simuladores e utilizando resolução de exercícios. Então, esse será o meu planejamento para o estágio C.